Olá pessoal, essa semana estava trocando ideia no grupo sobre o que aplicar primeiro na mistura, né? Fazer 2,4-D ou fazer o inibidor de SSAs, o graminicida primeiro, ou até se daria para fazer ou não a mistura dos dois, perfeito? E aí eu quero mostrar uma foto aqui de um artigo, né, publicado ano passado pelo Giliardi, da Lazen, né? Que ele avaliou justamente isso, né? Essa mistura de cletodin, né, com 2,4-D ou o cletodin de forma isolada, né? Então olhem nessa figura que a eficiência do cletodin de forma isolada é muito superior quando ele misturado com 2,4-D. Então numa situação como essa que a gente tem aqui, né, uma área que tem soja, tá? Perfeito. Aqui o amargoso foi cortado, né? Tá formado de amargoso. Primeiro eu tenho que posicionar aqui um graminicida, né? A gente fala, né? Nesse trabalho ele posicionou 2,4-D e deixou dias para fazer a CCase, tá? E ele percebe então que teria que ter um ideal aí uns 9 dias de intervalo entre as aplicações, perfeito? Tem um outro trabalho que eu quero mostrar para vocês que avaliou o volume de calda, né? E eficiência da mistura. Cletodin, glifosato e 2,4-D. De uma forma geral, quando se aumentou o volume de calda para 80, 120 litros, reduziu esse antagonismo entre o cletodin e 2,4-D. Quando eu tinha aí o glifosato na jogada, por ele ser extremamente sistêmico e ser um carreador, né, de outras moléculas dentro do floema da planta, a gente consegue observar aí um aumento de efetividade de controle, né, entre os dois. Eu vou colocar uma foto aí para vocês verem, né, tá? Aí, ó, aos 20 dias após a aplicação, tá? Cletodin mais glifosato, tá? Na dose de 192 gramas de ingrediente ativo de cletodin, lembrando que 1 litro de Select, por exemplo, tem 240 gramas de ingrediente ativo. Se a gente for olhar, o cletodin mais glifosato, 98% de controle. Quando eu estava com ele com o 2,4-D, esse controle caiu para 79%. E o cletodin solteiro, por exemplo, 86% de controle. Tá? Então, pessoal, para a gente preservar essa molécula, né? Tá? Porque esse antagonismo aí provavelmente está em função de uma maior metabolização da planta, né? Uma menor translocação, porque a auxina o 2,4-D é uma auxina. Então, em termos até da gente ter eficiência de uso e preservar essa molécula, o ideal é que a gente faça separado, perfeito? Numa condição como essa aqui, plantas adultas, entouceiradas, né? Muitas vezes o ideal seria até eu roçar essa área, ou ter feito o controle lá logo após a colheita, 15, 20 dias após a colheita da soja, tá? Então a gente posiciona aqui o cletodin de forma isolada, tá? Deixa um intervalo aí de 8, 9 dias e aí no caso vem e faz o 2,4-D com opção, perfeito? Só para né, falar dessa questão aí de mistura ou não. Tem gente que fala, aumenta em 20% a dose do cletodin e faz de uma vez só e ganha operacional, perfeito? Olha, não está totalmente errado, mas para a gente pensar em preservar a molécula, reduzir custo e ter eficiência de uso, eu ainda defendo o uso separado dessas moléculas, tá? A gente tem o pulverizador, a gente tem o operacional para fazer, então vamos fazer de forma separada para ganhar em eficiência, perfeito? Deixe seu comentário, né? Se você faz uso conjunto, separado, quais os resultados que você tem, para a gente seguir trocando informação. Queria aproveitar e agradecer, né, o like, os comentários, os compartilhamentos. Isso é fator motivacional aí para a gente seguir relatando aí algumas coisas do dia a dia da agricultura. Obrigado pela atenção, um abraço a todos.